Oi, gente, tudo bem? O comentário de hoje, não sei se vai caber bem, mas foi a frase que eu achei melhor para estar colocando como título desse comentário. Melhor é não julgar. Nós, seres humanos, temos uma facilidade tremenda em fazer julgamento, em condenar ou falar engano, falar enganosamente. Nós nem sabemos, recebemos algo de alguém, repassamos aquilo que não é verdade e até se o que foi passado para nós é verdade, é melhor que nós não alimentemos essa ideia de julgamento, de condenação, visto que a nossa mente ela já trabalha para isso daí. A nossa mente ela trabalha muito para a condenação, para o julgamento. E tanto na esfera comum no mundo, como também na esfera espiritual, não é bom que façamos julgamento. A palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, eu vou deixando o texto aqui para vocês, né? E vocês vão estar vendo na tela o texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Agora Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados. João 7, 24. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Tem versões que falam a reta justiça de Deus. João afirma o que Jesus diz em Mateus e ainda acrescenta, segundo a aparência. Não é segundo a aparência, não. É segundo a aparência. Segundo o que imaginamos, o que vemos, o que olhamos. Aí ele acrescenta, mas segundo a reta justiça de Deus. Jesus já falou assim, anulando qualquer juízo, visto que o homem julga pelo que ouve ou pelo que vê por fora, é claro. E a justiça do homem, ela é terrena em qualquer situação. Mesmo que o homem tenha fatos de provas e evidência. Gente, estou lendo aqui porque foi um esboço que eu fiz. Mesmo que o homem tenha fatos de provas e evidência, ainda assim não tem o direito de exercer juízo sobre alguém. E tem uma coisa, quando alguém é condenado pela lei, existem leis para também inocentá-lo. E mesmo assim, existem várias instâncias que um advogado pode recorrer, mesmo que o réu for condenado. As leis do país serão flexíveis dependendo do comportamento do condenado. Mas isso é a justiça terrena. A justiça terrena dá um aio. Existem leis que podem absolver o condenado. E mesmo que alguém seja condenado, dependendo do tipo de comportamento que ele tem, lá dentro do presídio, a pena que ele está pagando, se ele tiver um bom comportamento,
essa pena ela vai diminuindo. Não quero dizer com isso que esse condenado, por ter pago a pena, ele está inocentado diante de Deus. Ele não está inocentado diante de Deus. Ele precisa de recorrer ao céu, purificar de verdade a alma dele, né? Tem que, de verdade, haver uma transformação na vida desse homem, na vida desse preso, dessa pessoa que praticou o erro, para poder ele ser inocentado, purificado pelo céu. Porque as coisas são muito fáceis. Nós vemos muitos casos aí de pessoas que são condenadas e chegam simplesmente dentro da prisão, dizem ter aceitado Jesus como Salvador, mas continua com a prática. Nós precisamos de ver as evidências na vida dessa pessoa que foi condenado, se de verdade ela foi transformada. Porque nós não podemos, em hipótese alguma, colocar em xeque uma pessoa que falou, que recebeu Jesus como Salvador, que ele de verdade foi transformado. Acontece, é verdade. Jesus tem poder para transformar a vida do ser humano. Porém, quem tem que provar isso com os seus atos, com a sua maneira de ser, no dia a dia, no decorrer do tempo, é a própria pessoa que se sente transformada por Deus. Mas na esfera celestial, olha só o que eu escrevi aqui, é diferente. Sendo condenado ou não, o réu precisa de fato de se converter a Cristo para que a consciência do indivíduo seja totalmente absolvida, liberada, salva, que o espírito desse ser humano que se converteu, que se arrependeu, para ele ser liberado por Deus de verdade, ele precisa de ter uma transformação, como eu falei atrás. Ele precisa de mostrar, provar isso diante do céu e da terra também. Não é uma coisa simples, não é ir na capela lá do presídio, aceitar Jesus como Salvador e dizer pronto, estou salvo. Não, ele pode, sim, ele está salvo, mas a salvação da alma dele não vai isentar dele pagar a pena que ele precisa de pagar. Aí eu falei lá atrás, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Em hipótese alguma, é bom que o homem faça julgamento, ou que fale enganosamente. Seja ele quem for, não está liberado por Deus para poder fazer isso daí. Mas, segundo a reta, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. A reta justiça de Deus, eu escrevi aqui, a reta justiça de Deus é algo que não provém do coração humano, pois este juízo é interior e só Jesus tem esse poder. Às vezes, nós falamos sobre a questão julgar segundo a reta justiça de Deus, porque quando a Bíblia toca, mas julgai segundo a reta justiça de Deus, não está dando aio para eu e nem você fazer julgamento dos outros, porque quando fizeram isso com Jesus, muitas vezes, este texto, por exemplo, ele foi falado porque quem foi buscar fazer julgamento com Jesus segundo a lei de Moisés, estava tentando matar Jesus. Então, Jesus os repreendeu também, porque eles vieram com a finalidade de matar Jesus Cristo. Como
esses homens poderiam condenar Jesus, julgar Jesus pela lei de Moisés, se eles também estavam infringindo a lei de Moisés? Eles estavam tentando matar Jesus, estavam cobrando Jesus de algo que estava fora do costume do povo daquele lugar. Eles faziam cobrança de Jesus, de algo que eles também estavam sentenciados, muito mais do que o mestre, a morrer se eles fizessem. Que foi o caso que eles fizeram, que é mandar matar Jesus. Eu não vou ler tudo isso daqui, mas é interessante vocês lerem Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Jesus passa muitas coisas boas que devemos atentar bem para elas. Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7 inteiro. Para Jesus chegar no não julgueis, ele vem de grandes ensinos, desde o capítulo 5 até o 7. Então ele vem ensinando muita coisa que não se deveria fazer, ou como seria o comportamento do ser humano. Isso aí, nesse capítulo 5 e 6 e 7 de Mateus, explica tudinho por que nós não devemos fazer um julgamento. E Lucas 6,37 diz assim também: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. A Bíblia aqui está falando: não julgueis e não sereis julgados. Não quero entrar em contexto, não quero entrar dentro de teologia, porque Jesus está sendo bem claro. Se vocês leem o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, agora vocês vão para Lucas. Jesus está sendo claro aqui. Lucas escreveu o que Jesus falou: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Porque Jesus veio de situações como essa. Porque todas as pessoas que analisavam Jesus erradamente, enganosamente, condenavam Jesus, eles tinham muitos erros, muitas falhas. Como eles queriam julgar alguém correto como filho de Deus se eles estavam totalmente errados? Aí a Bíblia pede que nós não devemos condenar, em hipótese alguma. Não tem aí, gente, um aio. Não tem um jeitinho brasileiro ou internacional, não sei, para que a Bíblia pegue e abre uma lacuna para que nós venhamos fazer um julgamento, uma condenação a uma pessoa. Até o juiz, para fazer isso, ele se pauta em leis para poder fazer. Mas ainda assim, como eu falei, a lei ela tem várias vertentes, dependendo do comportamento do condenado, ele vai diminuir a pena dele, e tem uma série de coisas que eu não quero entrar, porque isso são questões mais para advogado, não é para mim. Eu não entendo muito de lei, tá? Entendo muito pouco de lei, mas quero falar a nível espiritual. Nós temos visto na Terra muitas pessoas fazendo julgamentos. O prejuízo é para quem julga. Prejuízo, né? Eu estou falando pré porque você faz um julgamento antes. Então você faz um pré-juízo. Você vai ser condenado por aquilo que você fez. Inclusive na lei tem isso daí.
quando você fala algo de alguém e esse alguém se acha ofendido com aquilo que você fez, ele aciona um advogado, o advogado leva o caso dele para a justiça e você vai ter que pagar uma pena. Aí, o juízo que você fez trouxe um prejuízo a você. Prejuízo. Você vai ter que pagar uma conta por aquilo que você falou enganosamente. E jamais uma pessoa leva algo para a justiça quando ele não tem razão naquilo que ele está fazendo. Sempre, quase que sempre, a pessoa quando leva algo para a justiça é porque ele tem razão, ou contra a empresa, ou contra o patrão, ou contra alguém que fez algo com ele na rua, né? Nós vemos muito isso nesse tempo agora, nós estamos acompanhando muito isso. As pessoas estão procurando justiça por coisinhas simples. Só que Deus está atento a todas as coisas que estão acontecendo. Essas pessoas que assim fazem, elas serão julgadas por Deus. Elas receberão a conta. Elas terão prejuízo por aquilo que elas estão fazendo. Olha comigo aqui. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Se você não faz nada dessas coisas, se você não perdoa, você não será perdoado também. Se você condena, você também será condenado. Se você julga, você também será julgado. Não aponte erro dos outros. Pode a pessoa estar errada da maneira como for. Seja você líder, seja você chefe de alguma situação, não aponte. Porque a lei da vida, ela é implacável. Quando você faz algo, este algo que você fez contra alguém, com certeza vai retornar para você também. Se você não tem a solução, não aponte o erro dos outros, em nenhuma hipótese. Se você não tem saída, para que você vai fazer uma palestra, uma mensagem, apontando erro das pessoas? Se você não tem saída, você não pode ajudar. Se você não pode ajudar, esteja quieto, não fale nada, porque tudo que você falar volta para você mesmo. Mas assim, as coisas estão acontecendo com muita liberdade no meio humano. As pessoas estão falando o que querem falar, estão fazendo o que querem fazer, mas eles não sabem que existe um juízo. E este juízo é Deus. E a própria circunstância daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, aquilo mesmo vai trazer julgamento sobre a vida dele. Existe uma coisa interessante que eu vou falar. A terra faz o julgamento por aquilo que é dela. E o céu faz o julgamento por aquilo que é dele. Existe coisa que é terrena. Então a Bíblia fala, não julgueis segundo a aparência. Aí é terreno. Mas julgai segundo a reta justiça de Deus. É para o céu isso aí. Isso aí não é para nós. Estamos isentados de fazer um julgamento por aquilo que vemos. Tá? Até, vou entrar dentro de um assunto agora, existem questões de pessoas que levam o outro a juízo pelo reconhecimento facial. Isso até, pela lei, já está deixando um pouco de valer, porque às vezes a pessoa fica do outro lado do vidro, a pessoa que foi atingida olha do outro lado e a pessoa que foi levado a fazer depoimento fica do lado de cá e a pessoa que é o reclamante fica do lado oposto. E ele diz que é ele ou ela que fez esse ato contra mim.
E não é, porque existem pessoas que aparecem com as outras. Quantas coisas irregulares têm acontecido, quantas pessoas têm sido condenadas sem ser, por causa de fotos. Já estou falando foto. Tem que tomar cuidado. Se a lei ela vacila nessa situação aí, e ela procura ver que tem que ter outros tipos de provas, porque não se pode condenar uma pessoa assim. O Estado está pagando por situações aí que eles fizeram mal a alguém que não era para fazer, alguém que era inocente foi condenado. Então, deixa que o céu julga as coisas segundo o juízo de Deus. E a terra vai julgar segundo provas, segundo aquilo que foi feito nela. Aquilo que é da terra será julgado na terra. As coisas terrenas será julgado aqui. Porém, as coisas terrenas não está isenta de receber o juízo de Deus também. Deus, em todas as instâncias, o Senhor é Senhor. Quer seja na terra como no céu, Deus é Senhor. Ele vai fazer julgamento. Tanto se você fizer algo por palavras, por pensamentos, por obras, ou se você fizer pelos seus atos, matando alguém, assaltando alguém, ou outras coisas mais, você será julgado. Nós seremos julgados por tudo. O céu não está isento, mas existem coisas que a terra é que tem que cuidar dos delitos cometidos pelo ser humano que é terreno. O céu, em qualquer hipótese, ele é apto a fazer o julgamento. Essa reta justiça é para inocentar. É mais para inocentar do que para condenar. Saiba você que Jesus falou que ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não condena ninguém. Por isso, tem a palavra dele que diz: não julgueis e não sereis julgados. Porque ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, não somos livres para estar fazendo julgamento aí da maneira como queremos dos outros aí. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor. Seu louvor é a sua recompensa. Você pode receber uma recompensa boa, ou você pode receber uma recompensa ruim. Esse louvor aí é recompensa. Você pode receber uma recompensa não tão boa. Vamos ver aqueles servos dos talentos. Como foi lindo essa parte dos talentos. Que a um foi dado 1, outro foi dado 2 e outro foi dado 5. Então, a questão não é você querer medir as coisas segundo o que você acha, o que você pesquisa, o que você sabe, ou o que você sofreu na pele. Então você, às vezes, vai à revanche de uma situação por causa do que você passou lá atrás. Aí você hoje condena algo porque você um dia passou por uma situação difícil e você se sentiu ofendido por conta daquilo. Aí hoje você quer armar uma condenação ou falar enganosamente de alguém porque você também já foi acometido desse mal.
Não vai nessa não. Não vai nessa não, porque nós temos um Deus que Ele pode trazer o seu louvor depois. Como é o seu louvor? Como será a sua recompensa? Vou voltar a repetir. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Fica quieto. Não faz nenhum julgamento. Não fala nada de ninguém. Se você é servo, ou se você é ser humano comum, não fala nada de ninguém. Esteja quieto. Até que venha o Senhor, o qual não só trará a luz, não só revelará as coisas ocultas das trevas, que está escondido. Aquilo que está escondido, um dia o Senhor vai revelar, o Senhor vai trazer a luz, tipo, está fora daqui, saiu daqui. Agora entrou aqui, está na frente da luz. Aí todo mundo vê a perfeição ou a imperfeição, porque algo que está errado, alguma manchinha está lá na treva, você não consegue ver. Mas se trouxer aquela mancha que estava no escuro para um lugar claro, para a luz do dia, aí vai ser revelado. Aí vai ser mostrado aonde está o pigmento, onde está a sujeira. Aí a Bíblia diz assim, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, se o coração do homem tem desígnio mau, vai ser mostrado. Essa manifestação vai ser manifestada com os desígnios que ele tem no coração dele. Tudo que tem em meu coração será jogado assim, será mostrado. Vai vir à tona. Por isso que o julgamento não é para mim nem para você. Aguarde que vai chegar o dia disso acontecer. E nem a própria lei consegue julgar, mesmo que ela julgue, depois de condenar, o condenado precisa de uma instância, que é a instância do juízo eterno, que é Deus. Ele precisa de uma purificação na alma. Mas vamos continuar aqui. E então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Que louvor você pretende receber de Deus? Se você tem uma língua ferina, uma língua enganosa, uma língua que fala mal dos outros, uma língua que você ouviu alguém falar ou você pesquisou, mesmo que você tenha certeza de que aquilo é original, é de fontes verídicas, a Bíblia não está dando direito a mim e a você de passar algo para frente, mesmo que aquilo seja algo errado. Se você não pode cuidar daquilo, se você não pode ajudar aquela pessoa, nós estamos lidando, gente, com pessoas humanas, sabe? Você tem que ter misericórdia. Se você não usar de misericórdia com a falha dos outros, com o erro dos outros, como você vai poder dizer que você é uma mulher ou um homem transformado? Nós lidamos no dia a dia com seres humanos. E, logicamente, esses seres humanos, eles têm falhas. Todo ser humano tem falha. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. Eu tinha uma Bíblia, não tenho mais, ela é muito antiga. Ela dizia, eu gostava da tradução dela, porque ela dizia assim, porque todos pecaram e carente estão da graça de Deus. Eu prefiro assim. Aí tem as versões mais atualizadas que diz, e destituídos estão da graça de Deus. Não é carente. O erro do homem
tornou o homem carente. A falha do homem tornou o homem carente. É justamente por causa do erro e da falha de quem eu estou condenando que Jesus morreu. Já parou para pensar nisso? Que Jesus morreu justamente por causa da falha do homem. Jesus não morreu por causa de outra coisa, não. Jesus morreu por causa da falha. Por isso nós não temos autonomia de estar fazendo julgamento das pessoas. Se você não pode ajudar, se você não tem saída para esta pessoa, você fica quieta e auxilia aquela pessoa que vá até alguém para ajudá-lo. Se você não tem como ajudar, não aponte o erro desta pessoa, não condene esta pessoa, ou não fala com outro desta pessoa enganosamente, porque a conta vai bater na sua porta. E Romanos capítulo 5, olha só que texto bonito esse texto aqui. Vale a pena você memorizar esse texto aqui. Romanos capítulo 5, 15 e 16. Não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Isso aqui já está dizendo nesse texto de Romanos 5, 15 e 16, que é para, em hipótese alguma, eu falar enganosamente ou fazer julgamento das pessoas. Porque tem alguém, esse alguém é Jesus, que morreu por nossos pecados. Ele nos justifica pela sua cruz, pela morte da sua cruz no Calvário. Não há necessidade de você ficar abrindo a boca, de eu estar abrindo a boca para estar falando enganosamente de alguém. Eu vou ler até outra vez, porque foi muito interessante esse texto de Romanos 5, 15 e 16. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Olha só, o dom gratuito veio para a justificação. Jesus foi condenado, sendo inocente, recebeu a ofensa de todos, e o dom gratuito dele veio de muitas ofensas, foi de muitas coisas que aconteceram para a justificação. Cada um receberá a recompensa que merece na hora que ele julgar a terra. Na hora que ele julgar. Se ele vai julgar agora, se ele vai julgar daqui a pouco, se ele vai julgar depois, cada um vai receber a recompensa na hora que ele julgar. E que seja essa a hora. E muito cuidado. Se esta for a hora do julgamento, pelo que eu ou pelo que você fez,
esta é a hora de eu receber a recompensa. Agora, fique no seu coração e no meu coração que tipo de coisas irregular eu cometi com a minha língua, com a minha boca, com o meu coração, com o meu pensamento, para ser julgado. Pode ser que seja agora a hora desse julgamento. Então o apelo que eu faço, vamos amar em vez de acusar e de julgar. Porque um só recebeu todas as ofensas, foi condenado e pela condenação das ofensas, ele trouxe a justificação. Então aquele que está em falha, ele pode ser justificado e eu e você que estamos falando enganosamente e nada faço pela vida dele, eu posso ser condenado. Eu posso ser algemado, digamos assim. Mas Jesus quer que eu e você colocamos guarda em nossa língua, em nossa boca, e colocamos um filtro em nosso pensamento, em nossa mente, para não estarmos falando enganosamente. Julgar não é bom. Melhor é não julgar. Que Deus nos abençoe, nos ajude a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e sendo cada vez mais justificado pela graça de Deus. Amém.